Graça e paz, amados, vocês estão no canal Palavra Viva e Eficaz e eu sou o presbítero José Antônio. Estamos trazendo mais um vídeo para a sua edificação na área da psicanálise e da terapia. Uma entrevista feita pela minha esposa Lucimara com o pastor e psicanalista Paulo Cardoso. Logo depois da vinheta você vai ficar com tudo o que aconteceu nessa entrevista. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, queridos e amados irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, iniciando o nosso projeto Chamados para Fora. Hoje com a participação especial do pastor e psicanalista Paulo Cardoso. Ele está aqui, daqui a pouquinho ele já vai falar com a gente. Eu quero fazer os agradecimentos primeiramente a Deus, por dar essa oportunidade para nós estar fazendo esse trabalho que tem alcançado vidas, tem sido um trabalho de grande valia, As pessoas em off, elas procuram a gente e tem surtido grande efeito. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por esse trabalho. Quero agradecer aos nossos pastores que têm nos incentivado, que têm nos abençoado, que têm orado por nós, O pastor Paulo Feliciano, o pastor Amara, nosso muito obrigado. Meu esposo que sempre fica nos bastidores, Trabalhando lá em secreto, ninguém vê ele, mas está ele lá ajustando o som, ajustando o vídeo, E nós glorificamos a Deus por ele também. Amém? Eu quero deixar aqui, amados, que todo esse trabalho, todas essas entrevistas, tá? Elas estão sendo transmitidas pelo Facebook e também pelo Instagram. Só que depois ela vai ser editada e colocada lá na íntegra, tanto essa de hoje como as anteriores, lá no nosso canal do YouTube, tá bom? O nome do canal é Palavra Viva e Eficaz. Então, se você não conseguir pegar ela agora, você corre lá depois, entra lá no nosso canal, deixa o seu ok, deixa o seu joinha, compartilha, se inscreve e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos estar tratando o seguinte tema: a igreja na era dos transtornos mentais. Hoje nós estamos vivendo um período, um ciclo onde nós temos visto muitas coisas acontecerem nessa área. E será que a igreja ela está preparada? Será que nossos líderes eles estão preparados para trabalhar com esse tipo de pessoa? Será que tudo tem a ver somente com o espiritual? Daqui a pouquinho a gente vai entrar numa sequência de perguntas, tá bom? E você que está nos assistindo, que está nos acompanhando agora, se você quiser, pode deixar a sua pergunta, pode deixar lá a sua dúvida. Com certeza nós estaremos depois repassando para o pastor Paulo, tá bom? E ele responde para você em off, em nome de Jesus, tá bom? Então eu já quero passar para o pastor Paulo estar se apresentando, falar um pouquinho dele, falar um pouquinho do seu trabalho. Bom dia, pastor Paulo, mais uma vez, pastor. Muito obrigado por o senhor estar aqui, aceitar o nosso convite. Eu fico muito feliz, fico muito honrada, como a gente estava falando antes, o senhor teve uma grande experiência, nessa área comigo mesmo, A gente estava lembrando. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Amém? Bom dia, meus amados irmãos, ouvintes, telespectadores, aqueles que estão acompanhando essa live. O irmão já foi apresentado, Sou Paulo Cardoso, já pastor já um pouco mais de 20 anos, fiz uma obra missionária no Litoral Norte durante 9 anos, passei em algumas igrejas aqui em Praia Grande. E a psicanálise, ela entrou em minha vida justamente pelo fato de atravessar um processo como pastor, um processo até exaustivo, cansativo, devido até mesmo à demanda de você envolver-se com vidas, ministrando, aconselhando, trabalhando, e a gente acaba absorvendo muitas cargas, fora as nossas cargas emocionais e pessoais. E eu passei por uma determinada crise, e nessa crise eu fui procurar um auxílio, uma ajuda, até mesmo dentro do âmbito de pesquisa, que eu sempre gostei de pesquisar, sempre fui um pesquisador, estudioso, busco sempre informações, e dentro dessas informações eu achei a psicanálise. E a princípio eu comecei a estudá-la em
me envolver com a psicanálise, mas para algo pessoal. E, no entanto, quando eu observei o que estava me trazendo, vindo justamente ao encontro, isso é bom até para os pastores que ouvirem, vindo justamente ao encontro da necessidade do conhecimento, um pouco mais fora da nossa linha espiritual, para poder atender a demanda, para poder conseguir trazer uma resposta mais precisa e mais exata para aqueles que nos procuram. E então eu resolvi fazer o curso, e não era essa a intenção, resolvi fazer o curso. E no próprio curso, nós sabemos que nós precisamos, para poder você se graduar dentro da psicanálise, é necessário que você também venha a ser um paciente. E nisso descobri coisas ocultas dentro do nosso interior que eu não conhecia, que eu não sabia. E dentro desse processo, houve ali uma entrega, houve ali uma libertação, vamos falar assim nesse termo, uma catarse, aonde eu falei, puxa, isso aqui é tremendo. E dentro disso, para que haja formação, eu precisei também atender. E quando eu atendi, veio lá os pacientes que o Instituto mandou para que eu pudesse finalizar a graduação, o estudo. Eu falei, não, esse negócio aqui, não vou ficar somente na área de pesquisa, vou também clinicar. Então, foi assim que a psicanálise entrou em minha vida. Eu tenho auxiliado dentro disso alguns irmãos, que eu encontrei uma barreira muito grande em relação à igreja, em relação à psicanálise, mas aqueles que aceitaram e vieram tiveram uma outra visão acerca do que é. Então, essa é a minha história com a psicanálise, unir a questão pastoral com a psicanálise, a questão religiosa com a psicanálise, que é um embate, uma luta muito grande, mas eu, por experiência própria, tive essa grande mudança. Experiência, essa experiência. Amém. A gente costuma falar que é a psicanálise que abraça a gente, né? Ela que nos encontrou, né? E quando a gente entende que a psicanálise ela é uma ferramenta poderosa para agregar na chamada ministerial, né? Quando a gente consegue quebrar essa barreira, né? A gente vê a melhora de líderes, de pessoas, porque a psicanálise ela vem agregar, né? Ela não vem separar, ela não vem tomar o lugar da religião, ela vem agregar, né? E quando a gente tem esse entendimento, as coisas ficam muito melhores. Pastor, a gente pode começar? Já a gente pode dar início? Então vamos lá na primeira pergunta. Pastor, o que o senhor acha? Quais são os desafios que a igreja atual ela lida ao enfrentar com a questão saúde mental? Olha, existe uma grande barreira em relação à aceitação da questão do transtorno mental. E geralmente a igreja, quando falamos igreja, falamos da liderança e da membresia. Geralmente quando a pessoa atravessa uma determinada situação, que nós que temos hoje conhecimento e a técnica sabemos que essa questão é psíquica, psicológica, mas geralmente a igreja traduz como opressão espiritual, como até mesmo demonizando a situação em si. E aí passa-se, eu já fiz isso na época, jejum, oração, campanha, etc e tal, mas nós sabemos que muitas vezes a centralidade da situação que a pessoa passa coisas que necessita da ciência. E essa questão da ciência e da religião sempre foi uma luta, sempre foi uma batalha. Então a maior dificuldade que eu vejo dentro da igreja hoje para enfrentar isso é a tradição religiosa. A igreja muitas vezes tem a sua doutrina, as suas normas, etc e tal, então tem esse embate, essa barreira, né? A cultura local também. A cultura onde a igreja está inserida, muitas vezes as pessoas não têm o alcance do conhecimento, Informação, naquela área, etc e tal, e não busca, não apenas as pessoas, a igreja em si, como a membresia, mas também os seus líderes. Então também essa questão cultural também é uma barreira muito grande, como também o nível, e principalmente o nível de preparo da liderança, daqueles que estão à frente do trabalho,
frente da caminhada, da instrução, do ensino religioso. O nível de conhecimento, de busca, é uma barreira também muito grande para que você possa, eu não digo que eles tenham que ir buscar, mas a gente quando chega para falar acerca do assunto, encontra essa barreira nesse nível de conhecimento, de busca de desejo. Eu vejo isso. Pastor, não tá aqui no script, mas quando o senhor está falando assim, né? O senhor acha que a liderança, né, que tem esse papel principal, ela não quer se abrir, ela é medo da liderança em se abrir para o desconhecido, ou não tem o interesse de se aprofundar, de conhecer, para poder ter essa abertura? Porque como o senhor falou, né, tudo a gente coloca a demônio, né? E aí a gente entra numa coisa que não tem fim, porque entra em jejum, oração e a situação não muda. E aí quando a gente resolve tratar a causa, né, a situação, a raiz do problema, a gente fala, poxa, é muito mais fácil. Então, os líderes, o senhor acha que os líderes não querem se abrir para essa chamada psicanálise? Eles não querem? É deles? Eu acredito que a própria falta de informação é que cria essa barreira. Porque o que acontece? A gente sabe, nós sabemos que a psicanálise nasceu de Sigmund Freud, e o próprio Freud, ele era, apesar de judeu, ateu, né? E tem 2 livros dele que é muito, muito interessante, um chama-se Totem e Tabu, e o outro Moisés e o monoteísmo, né? Que ele fala justamente sobre a religião. Então o que acontece? Quando as pessoas, pelo menos que eu tive contato a nível de liderança para falar de psicanálise, a primeira coisa que eles disseram foi, não vou entrar nesse... Não vamos misturar as coisas. Não vamos misturar as coisas, porque como é que um homem que era ateu, que falou contra a religião e etc e tal, ele vem e você vai trazer algo para dentro da igreja a partir do momento que a ciência nasceu dentro essa ciência da psicanálise nasceu dentro desse contexto de pensamento do Freud. Quando na verdade é aquela velha máxima, né? A maioria das vezes, principalmente dentro da questão religiosa, dentro da questão de nossas igrejas, nós temos muito essa questão de copiar aquilo que ouvimos. Então, o que falta muito na liderança, nessa barreira, é ela sair dentro dessa caixa e por si mesmo pesquisar a verdade. Então, algumas das coisas da psicanálise que Freud colocou e foi mal interpretado é que realmente ele chamou a religião de ilusão, etc e tal, porém, em que sentido? No sentido de que nós, como pessoas que temos o conhecimento bíblico e etc e tal, muitas vezes nós colocamos a resposta para os problemas na mão de Deus. Não que esteja errado, a fé nos leva e nos conduz a isso. Mas há muitas situações que nos acontecem que o Senhor colocou ferramentas ao nosso redor para que nós pudéssemos, através delas, conseguir ali ter a resposta e ali o direcionamento. Então, a maior barreira que eu vejo é justamente essa falta, novamente, da busca do conhecimento em si, fora daquele contexto religioso. Essa é a maior barreira que eu vejo dentro das igrejas em relação à liderança. Pensar fora da caixinha, né, pastor? Um pouquinho. Tá certo. A segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor é: como a igreja ela pode conduzir ou promover de uma forma estratégica a resiliência, a saúde mental em suas devidas comunidades? Olha, nós podemos pensar nisso, precisar quebrar essa barreira justamente da liderança, promover palestras, promover encontros, né, que falem sobre isso e permitir, logicamente, que nesses encontros, nessas palestras, permitir que a membresia, a própria liderança, tem que começar primeiro pela liderança. Falar, transmitir, dizer. Antes de mais nada, logicamente, através dessas palestras, através desses sermões, através daquilo que se passa na área, direcionada para a área mental, saúde mental, a liderança e a igreja poder abrir-se. Então, eu acredito que falta, para você engajar isso dentro da igreja, tem que promover encontros, tem que promover palestras. Esse trabalho que vocês estão fazendo, por exemplo,
é uma porta enorme aberta para essa área. Se muitos se interessarem por isso, de saber, conhecer, é maravilhoso. Então eu acredito que a igreja necessita abrir esse espaço, né? Gostei muito da última entrevistada aqui no de vocês, que na igreja que ela, pelo menos pelo que eu lembro, na igreja que ela tem muito. Sim. Uma reunião. A Stephanie, sim. Tremendo isso, eu achei isso maravilhoso. É. Queira Deus que isso venha acontecer em outras denominações, em outros locais, em outras reuniões, em outros contextos, dentro da própria igreja. Isso é maravilhoso, isso é muito libertador, e gostou muito de usar essa palavra, né? Isso é muito libertador. Então eu acredito que se houver mais encontros como esse, pessoas que possam estar ali dividindo a sua experiência com profissionais, né, que tenham conhecimento, que tenham realmente a visão também espiritual, religiosa, porque existe, eu encontrei também algumas barreiras, até mesmo no próprio seminário que estava fazendo, mesmo no próprio instituto que eu estava estudando, entrei uma vez numa certa, entre aspas, discussão com um determinado estudante de psicanálise, que ele falou como agora vai ter psicanálise cristã, psicanálise da Umbanda, psicanálise do catolicismo, psicanálise do espiritismo. Eu falei, não está se falando disso. Nós entramos até num certo embate ali, mas outras pessoas ali entraram também na conversa e disseram, não, hoje em dia a psicanálise, a visão dela tem que ser uma visão abrangente, uma visão holística, uma visão da alma. E é isso que nós trazemos. Então, se for buscar o profissional, né, por assim dizer, e hoje tem bastante deles, que tenha um viés voltado para o espiritual, seja pastores, seja líderes, você encontra. A psicanálise em si, a terapia em si, psicanalítica, não está mais fechada dentro de uma caixa, dentro de um contexto específico de ciência e razão. Não, hoje ela está bastante aberta para a questão holística, para a questão da alma. Isso é maravilhoso, Isso né? é maravilhoso. Então o senhor entende também que promovendo trabalhos, né, com profissionais da área linkado, vamos dizer assim, ao cristianismo, isso melhoraria muito? Com toda certeza. Melhoraria bastante. Deixamos aí então essa ideia, né, para as igrejas, né? A Stephanie, quando esteve conosco, realmente ela falou que na igreja dela ela promove esses encontros com profissionais, e isso é muito bom. E se todas as igrejas abraçassem essa ideia, eu tenho certeza que a qualidade espiritual, a qualidade dentro dos seus lares, elas seriam muito melhores, porque teria essa abertura de discutir, discutir quando eu falo é conversar, né? É receber informação, ideia, porque a psicanálise ela vem com essa ideia, né? De você olhar com uma outra ótica, né? Olhar com um outro olhar, né? E isso é maravilhoso. Então deixamos aí essa ideia, né? Para você que é pastor, para você que é líder, abrir esse espaço para trabalhar nessa área. Vamos lá, pastor? Vivemos numa sociedade que é movida pela famosa validação. Isso é um dos BOs, né, pastor? Dentro dessa necessidade e busca de validação, quais são os efeitos que podem estar se desencadeando na vida e no funcionamento dentro da igreja? O senhor acha que essa validação tem a ver com fuga? Quando das perguntas que você me mandou, essa aqui é mais. Eu dividi essa resposta para essa pergunta, eu dividi em duas partes. A questão da validação, essa busca pela validação dentro da igreja principalmente, acaba destruindo a autenticidade, a identidade, a própria identidade cristã, a própria identidade do Evangelho, a própria identidade de Jesus, porque o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Sim. Então, a busca pela validação, porque hoje, inclusive, eu até conversei com a minha filha, eu falei, eu não quero entrar em âmbito teológico, mas não tem como não entrar. Quando nós verificamos a quantidade de denominações que temos no meio cristão protestante, eu começo a ficar assustado, porque cada uma delas acaba trazendo a personalidade do
do seu fundador. E dentro dessa personalidade, ele vai trazer a sua visão, a sua experiência com Deus. A experiência, nossa experiência com Deus, ela é pessoal. Sim. Ela não é coletiva, ela é pessoal. E através da minha experiência com Deus, eu crio uma denominação, dentro dessa denominação eu crio doutrinas e trago pessoas para dentro dela para caminhar debaixo da minha visão, da minha experiência. E portanto, o que acontece? Várias e várias pessoas acabam não tendo a sua experiência individual com Deus, para seguir a experiência individual daquela pessoa que criou determinada doutrina. E o interessante disso, eu vou entrar nessa questão, você vai entender a questão da validação, nós vamos entender essa questão da validação, e mediante a isso, aquela pessoa acaba traduzindo dentro da sua experiência a visão que ela tem como pai. Se ela teve uma infância complicada, se ela teve pais, mães narcisistas, ausentes, autoritários, automaticamente a sua visão do pai será essa. Um pai sempre castigador, um pai sempre doutrinador. Então, automaticamente eu abro a minha denominação dentro dessa minha experiência, dessa minha visão e coloco milhares de pessoas, várias pessoas correndo atrás da mesma coisa. Como já existem várias experiências, várias denominações, eu preciso ser melhor do que o outro. Então, automaticamente, além de eu trazer essa experiência pessoal para os milhares, eu acabo também adulterando isso para que a minha denominação seja melhor do que o outro, e aí eu vou buscar os likes, vou buscar as validações, vou inventar modas dentro daquela igreja que, entre aspas, perdão os nossos amados ouvintes, mas é uma realidade, aquela denominação, aquela igreja que, entre aspas, acabou sendo levantada não por uma visão de Deus, mas com um desejo egóico que eu trago dentro de mim e que acabo levando várias pessoas ali. E entra em competição. Por isso que eu consigo, pelo menos eu, Paulo, consigo enxergar dentro de várias e várias denominações essa guerra e essa briga entre nós, porque a minha igreja é melhor, porque a minha denominação é isso. Então, vem aí a ferramenta da tecnologia, onde eu posso, através de uma tela, expandir a minha imagem para milhares e milhares de pessoas no mundo. Então eu preciso ver o que é que está acontecendo hoje na modernidade para que eu possa ser melhor do que aquele. Então essa validação, essa busca dessa validação acaba destruindo a autenticidade, a identidade do próprio evangelho que aquela pessoa recebeu. Já maculou no início, ou se algum já maculou no início desse recebimento, colocando a sua experiência pessoal, que muitas vezes é interpretada pela vivência de infância que ele teve. Particular. E temos essa situação. Então essa resposta, espero ter respondido, para a primeira parte dessa pergunta. A segunda é se eu acho que há uma fuga, né? Essa validação é uma fuga. É porque, na realidade, pastor, assim, antes do senhor responder, me perdoa cortar aqui, essa validação, essa busca pela validação, ela já acaba gerando um peso, porque nada acaba sendo bom, porque eu sempre estou tendo alguém melhor do que eu procuro a validação, e isso acaba gerando um peso, um desconforto, eu preciso saciar aquilo e eu nunca vou, né? Porque sempre vai ter alguém melhor do que eu, sempre vai ter alguém que faz melhor do que eu, então eu nunca vou alcançar. Então eu sempre estou atrás de uma coisa que é inalcançável. E isso gera um peso, gera um esgotamento, gera uma pressão. Bom, se eu estou com peso, se eu estou com pressão, eu não vou fluir com naturalidade. Aí entra a questão que o senhor abordou muito interessante da identidade, né? Eu perco totalmente. Então, quem é a Lucimara? A Lucimara acaba sendo o Paulo, que tem uma visão, que aprendeu lá no passado, da sua infância, então tudo acaba sendo muito distorcido. Então, é muito interessante isso que o senhor falou. Pode concluir, pastor. E a questão da fuga. A questão da fuga também acaba estando amarrado a tudo isso, porque a pessoa muitas vezes não aceitando a sua identidade, agora a identidade pessoal do ser, da pessoa, aquela construção da sua personalidade pela sua própria vivência,
não aceitando essa identidade pessoal, ela acaba fugindo de quem é para ser o outro, conforme você acabou de dizer, para ser o outro. Então existe sim uma fuga pessoal de quem eu sou, uma fuga pessoal do que eu recebi, uma fuga pessoal daquilo que Deus me deu, para que eu possa ser o outro. O que é que está funcionando hoje? É o pragmatismo dentro do próprio evangelho. Alguns pastores, eu gosto muito desse termo, evangelicalismo, onde o comércio e tantas outras coisas mirabolantes adentraram dentro do ritual, e hoje estamos aí da maneira como estamos vendo, né? Então se perde essa identidade pessoal, da sua experiência pessoal, para eu ser igual ao outro, porque o que é que está dando certo? O pragmatismo, né? O que está dando certo? Não importa se é a verdade, o que importa é que dê certo. Então vamos trazer isso aqui. Então eu acabo adquirindo, fugindo de quem eu sou, fugindo daquilo que eu realmente recebi, não sendo fiel a isso, fujo para colocar a roupa de uma outra pessoa, a visão de uma outra pessoa, e não quero ser polêmico, acabo entrando mascarado diante de uma multidão para colocar ali diante deles aquilo que infelizmente eles mesmos querem. Então existe uma fuga pessoal, como também existe uma fuga de rejeição. As pessoas muitas vezes foram rejeitadas por determinadas situações vividas, então eu deixo de enfrentar essa rejeição em si, então eu me visto com outra roupagem, uma outra forma, um outro jeito, para que eu não venha ser rejeitado e ter ali os meus likes, as minhas validações, e eles aceitação, né? Aceitação, não de quem eu sou, mas daquilo que eu me tornei para ser aceito diante daqueles que estão ali. Na realidade, daquilo que eu estou fugindo, Daquilo que eu estou fugindo. né? Então eu transpasso algo para alguém que na realidade eu não sou, simplesmente para ter a validação e ser a gente vê isso muito em criança, né? Um grupo de adolescente, né? Então, para mim ter a aceitação daquele grupo, eu vou me adequando, eu vou fazendo camaleão para poder ser aceito naquela turminha. Isso é interessante. Você me trouxe agora uma lembrança de algo que infelizmente temos muito, né? A chamada associação. Eu quando vejo o gráfico da igreja evangélica, ela crescendo bastante no nosso país, e vejo a alegria de muitos irmãos, etc e tal, mas eu paro para pensar, até que ponto isso é crescimento, ou até que ponto isso é inchaço? Porque existe, porque sabemos que quando nós somos alcançados por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo, há uma transformação. Há uma transformação, né? Então o que acontece? Muitas vezes nós vemos, as pessoas chegam, através do processo de associação, eu ando igual, faço igual, me visto igual, mas o meu interior não foi trabalhado. Eu só mudei apenas a estrutura física, a estrutura visível, mas eu continuo sendo o mesmo dentro dos meus pensamentos, dos meus comportamentos. Eu continuo sendo aquele que era briguento, continuo brigando de uma outra forma, aquele que era viciado, largou determinado vício, mas se viciou em outras coisas, e assim sucessivamente. Não houve aquela transformação genuína e verdadeira. Por que isso? No meu pensamento, esse crescimento que está acontecendo dentro da igreja hoje, a gente observa que muitas vezes é pela busca de suprir uma necessidade, seja ela emocional, seja ela financeira, material, enfim. O que é que a igreja está me oferecendo? Oferece isso que eu vou falar. Então, a sua particularidade. Minha né? particularidade. Então a gente sabe que dentro do próprio processo psicoanalítico, a gente sabe que a busca pelo prazer, aquilo que me dá o prazer, como acontece, eu já tive pacientes assim, que a pessoa tem uma demanda, uma situação específica que necessita ser tratada. Mas aquela situação que necessita ser tratada traz a atenção do outro, então eu me vitimizo e não quero largar. É confortável, e eu tenho aquilo que eu preciso. Exatamente. Então, muitas vezes, dentro da própria estrutura, há muitas pessoas assim, então elas estão vindo por associação. E nessa associação fogem de si mesmo,
estão ali pertencendo ao mesmo grupo, falando, cantando as mesmas canções, ouvindo as mesmas ministrações, tendo as mesmas emoções, mas no fundo, se tirar a sensação dela, ela volta a ser o que sobra, né? Pior do que, muitas vezes até pior do que aquilo que era antes. Então esse processo de fuga é real também dentro da igreja. A gente vai precisar fazer outro encontro, hein, pastor? Vamos lá. Recentemente, pastor, eu não sei se o senhor acompanhou isso na internet, nas redes sociais, nós tivemos um caso, né, de um líder, um querido, né, um homem de Deus. Eu particularmente admiro muito, embora ele tenha uma certa rigidez, né, mas ele é um querido, ele é um homem de Deus, o pastor Paulo Júnior. Isso eu estou falando o nome porque isso foi notificado pela internet, né, então não é sigilo nenhum. Ele precisou ser afastado das suas atividades ministeriais porque desenvolveu o conhecido entre nós o transtorno de burnout. Seria essa questão, esse transtorno, somente uma exaustão, pastor? Ou seria um colapso? Teria algo ligado com a falta de limite? Como que o senhor explicaria esse transtorno e essas situações? O transtorno de burnout, ele vai muito além de uma exaustão. Muito além de uma exaustão. Pode sim começar com cansaço constante, aquela repetição, aquela coisa de cansaço constante, mas se não for tratado, então se transforma num transtorno. Porque a exaustão, você acaba minimizando ela com descanso, com afastamento daquelas atividades. O burnout, depois de instalado, é necessário um tratamento muito mais preciso para que possa amenizar, para que possa ali a pessoa conseguir lidar com essa situação. E a causa maior é justamente aquele transtorno, aquela situação crônica, aquele transtorno crônico, aquela situação muito forte no seu emocional. Principalmente a gente vê muito que o transtorno hormonal ele está justamente ligado à vida profissional, ao trabalho em si. É aquela questão que hoje o próprio mundo nos passa pelo seu sistema. Você tem que conseguir. É aquele peso que a gente abordou anteriormente, né? O peso de dar conta de tudo, o peso de ser perfeito para todo mundo que me acompanha, o peso de ter a validação da minha igreja, do sistema que a igreja deposita, né? Desculpa, pastor, mas às vezes as pessoas estão na frente e elas são queridas, né? Pela forma com que pela postura, pela dedicação. Só que isso as pessoas esquecem que nós somos pessoas, né? E elas criam na mente delas uma perfeição, quando na realidade essa perfeição ela não existe. Isso causa um peso para nós, para a liderança. Então, nesse sentido, seria também a falta de colocar um limite, seria a falta de falar, olha, meu querido, minha querida, eu não sou tudo isso aí não que você pensa, que você idealiza, né? Teria a ver com isso também, pastor? Sim, porque o que acontece, você falou de algo muito interessante. A igreja, na sua membresia, enxerga a liderança, pastores principalmente, como os super-homens. Pessoas que estão acima de qualquer batalha, de qualquer situação. E quando eu estou, principalmente num púlpito, e vou ministrar a minha membresia, ao meu rebanho ali, eu não posso transparecer nenhuma fraqueza. Só que eu sou homem, sou um ser humano. Mas não, para eles eu não posso transparecer isso. Além deles não verem isso, eu também não posso demonstrar isso. Então eu acredito que justamente essa pressão, que é uma pressão psicológica, vamos dividir bem aqui, não é uma pressão espiritual, é uma pressão psicológica. Sim. Que eu atravesso e que passo porque eu preciso manter aquela aparência diante daqueles que muitas vezes precisam ver alguém forte, alguém ali que é inabalável, porque aquela pessoa está atravessando por situações que não pode ter um líder que apresente
Então, esse tipo de cobrança, com o decorrer do passado do tempo, acaba trazendo muitos abalos na estrutura psíquica, na estrutura emocional daquele líder, daquele pastor. Na questão do pastor Paulo Júnior, eu escutei muito ele, um homem extraordinário da igreja do Calvário. Ele era muito rígido e exigente na sua defesa e zelo pelo Evangelho. O que levou ele, pelo menos dentro da minha, isso é o meu pensamento, o que levou Paulo Júnior a passar pelo que passou, o zelo, a exigência dele em relação à prática do Evangelho. Então, as suas pregações sempre foram muito fortes, pregações fortíssimas. A exigência que ele fazia da sua liderança, das suas ovelhas, para caminhar no mesmo caminho, não que estivesse errado, mas a forma como isso era colocado, acabou trazendo nele uma exaustão. Isso me faz pensar em quê? Até onde eu posso exigir do outro? Isso não apenas no nosso âmbito religioso, está tendo também pessoas fora do nosso âmbito. Eu posso exigir do outro que ele seja quem eu sou, que ele tenha a mesma concepção, que ele tenha a mesma visão, que ele tenha a mesma estrutura, que ele tenha o mesmo olhar. E essa cobrança e essa exigência, muitas vezes pessoal em relação ao outro, me traz esse estresse, porque eu nunca vou alcançar, nunca vou conseguir ver e nem transformar a outra pessoa daquilo que sou, na minha estrutura como pessoa. Então, ele mesmo, o pastor Paulo Júnior, dentro da sua própria declaração, ele falou que ele enfrentou ali a liderança, exigia deles, e etc e tal, e ele pegou, chegou uma hora que, e louvado seja Deus, pela humildade dele, ele chegar em público e dizer, não, fui além daquilo que recebi do Senhor para si. Eu acredito, pastor, que se alguns líderes tivessem o mesmo comportamento e a mesma prerrogativa, a gente ia ter uma mudança, uma transformação muito grande do Evangelho aqui no Brasil. Eu acredito que ele foi verdadeiro com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Ele olhou para si mesmo, se fez análise, não sei, mas parece. Começou pelo menos, né? Se fez análise, não sei, mas parece. Foi verdadeiro consigo mesmo, eu pergunto por quê. Então, afastou-se para poder ter ali espero que volte. Sim, eu acredito que ele vai voltar. Um homem extraordinário, o defensor da fé. Mas é isso, o processo, essa exigência, voltando aqui, essa exigência que hoje o sistema nos traz, que hoje a cobrança, esse fato, principalmente nós, que estamos à frente do trabalho, precisamos mostrar para as pessoas que somos inabaláveis. Não, negativo. Não precisamos disso. Só que tem um problema aí. Aí tem uma outra situação. A quem esses homens vão recorrer para serem ouvidos, para serem escutados? Porque quando eu entro num gabinete, apesar de que pastores têm pastores, mas quando eu entro num gabinete pastoral e eu vou ouvir alguém ali, o que eu coloco, a minha audição, ela está pautada em quê? Está pautada na doutrina religiosa. Vai orar mais, vai jejuar mais, vai sair a opressão demoníaca. E não é nada disso. Não insista, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes mesmo, não é nada disso. Às vezes tem a ver com imposição de limites também, né, pastor? Até onde eu posso ir, né? Até onde cabe a mim, né? Porque a gente tem essa visão, esse entendimento. Bom, por ser pastor, a gente pode ir um pouquinho além. Não, a gente não pode. A gente tem que entender que até aqui eu consigo. Daqui para cá ou é parte de Deus ou é parte da própria pessoa. É colocar sobre a pessoa o entendimento que ela tem responsabilidade das suas atitudes, dos seus comportamentos, dos seus erros, né? Olha, se você fizer isso, você vai ter isso como consequência. E se você fizer isso, você vai ter isso como consequência. A escolha é tua, não é minha. Porque se eu falar para ela, amanhã dá errado, ela fala, olha, eu fiz o que você falou, me dei mal. Quer dizer, aí
Então, tem a ver com limite também, né, pastor? Olha, até aqui eu posso, filho, até aqui, daqui para cá não dá mais. Então, muitas coisas a gente poderia poupar ou não acontecer ou não ver por entender. Até aqui eu posso, daqui para cá não posso, não compete a mim. Né? Limites, né? Isso, colocar limites. E o problema todo é justamente também esse, né? Como colocar esses limites, já que eu recebi essa demanda. Aí vem uma interpretação até do texto bíblico muito mal interpretado, né? Aqui muito é dado muito requerido, muita calma nessa hora, interprete, sai direito. Né? Porque não, você recebeu ali o cargo de liderança, desejou isso, orou, Deus que deu, às vezes foi, será que foi Deus mesmo que deu? Será que a necessidade da igreja exigiu que eu fizesse tal coisa? Porque uma coisa nós sabemos, quando o Senhor ele levanta e ele derrama da sua unção, ele capacita para aquilo. Ele capacita para aquilo. Aí tem um texto bíblico em 1 Coríntios, a qual Paulo escreve para Timóteo. Aquele que deseja o episcopato, boa obra deseja. Opa, eu paro nessa questão de desejo. Porque o Senhor sou chamado é uma coisa. E a gente observa dentro da própria estrutura bíblica, em toda a experiência de profetas, que a maioria dos profetas não desejaram nunca ser profeta. Eles foram chamados, escolhidos ali, separados por Deus. Amós mesmo foi um deles. Amós mesmo declarou, eu era agricultor, eu era boiadeiro. Então está aqui, Eliseu estava lá na boa dele, fazendo chega Elias, o negócio é isso. Deus foi lá e escolheu. A Jeremias foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Jeremias mesmo teve uma briga com Deus, que eu acho muito interessante. Capítulo 20, se não me falha a memória, fala, persuadiste-me e fui persuadido. Enganou, né? Então, enganaste, a guarda do céu é mais forte, enganaste-me e fui enganado. Mas Deus é enganador, Jeremias se sentiu assim. Ele não teve opção de escolha. Não teve opção de escolha. Então existe aquele. Então eu paro nisso, quando Paulo escreve, quem deseja o episcopato, boa obra deseja. Então existe o desejo. Existe um chamado e existe o desejo. Então, aí ele vem com a lista. Aquele que deseja o episcopato tem a lista de coisas que aquele que deseja precisa ser. Então, uma coisa é eu ser aquilo por chamado, Deus vai me capacitar para ser, e outra coisa é eu ser aquilo por desejo. Aí eu tenho que me virar, camarada. Você quer, Sansão, você quer essa função? Quero, desejo, toma. Só que tem que ser assim. Nos padrões dele. Nos padrões dele. Só que aí você vai ter que buscar por força própria. Aí é quando entra essas situações. Deus. Se eu não queria entrar, mas você acaba entrando, né? Não tem como. Mas isso é muito bom, pastor. Isso é muito bom. Que momento maravilhoso. Vamos partindo para finalmente, né? Que pena, que pena. Gostaria de ter aqui 10, 11 perguntas aqui para fazer para o senhor. Mas vamos lá. Quinta e última pergunta. O senhor acredita que dentro das igrejas nós podemos ser treinados ou preparados para lidar com essas questões sem espiritualizar, já que por muitas vezes os mais atingidos têm sido a liderança? Olha, eu acredito sim, acredito e é necessário. Acredito e é necessário. A igreja deve ser um ambiente de formação emocional e espiritual madura. Formação emocional e espiritual madura. Mas peraí, o espiritual não vem primeiro? Não, também a concepção emocional tem que vir primeiro. Eu preciso estar bem para poder receber. Eu preciso estar bem para poder receber. Então, isso necessita uma humildade da parte justamente da liderança, perceber, não, preciso de ajuda, necessito de auxílio e buscar isso. Então, aquela velha situação de fé e saúde mental não pode ficar assim de gradinho. Nem tudo. Interessante isso que eu vou falar agora, que não me distorçam. Nem tudo vai ser resolvido pela fé. Nem tudo será resolvido pela fé. Há um texto bíblico, vamos usar a Bíblia, né?
Deus falou que houve um homem, um único homem, do qual ele não falaria com nenhum outro, como falou com ele. Esse homem foi Moisés, o qual Deus falava com ele face a face. Face a face. Moisés, entanto, no capítulo 18 de Êxodo, ele está lá diante daquela multidão de pessoas, sozinho atendendo todos. Isso é um esgotamento físico, mental e emocional terrível. Estava ele lá. A Bíblia declara isso no capítulo 18, no capítulo 17, 18 de Êxodo. Jetro vê isso, que é o seu sogro, e aconselha ele a levantar líderes. Mas espera um pouco aí. Moisés falava com Deus face a face. Deus não estava vendo a situação física e emocional de Moisés? Sim. Com certeza. Por que Deus não interviu? Porque o próprio Deus não falou para Moisés: Moisés, faça isso, isso, isso. Deus se calou. Deixa Moisés sofrer. Que Deus injusto é esse? Deixa Moisés sofrer. E Moisés cansou de brigar com Deus, dizendo: o povo que tu me deste, não é meu povo. E Deus rebatiu: isso está lá na Bíblia, é o teu povo. Acho que ninguém queria aquele povo. E Moisés sofrendo ali. Só que Deus se calou, Deus não deu instrução nenhuma para ele acerca disso. Quem é que vem? Aí vem uma situação também aí que pode causar debate. Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian, não era sacerdote em Midian, sacerdote de Midian. Midian era a cidade dos midianitas. Midianitas, apesar de ser descendente de Abraão, era inimigo de Israel, no decorrer do processo do tempo. Tanto é que José foi vendido para os midianitas ali, ismaelitas. Era sacerdote de Midian. Entendo eu que sacerdote de Midian não é sacerdote de Deus. Os midianitas também buscavam deuses pagãos. Jetro estava lá porque levou Zipora, levou a esposa de Moisés e os filhos, etc e tal, os seus netos ali para Moisés. E viu aquela situação. E ao ver aquela situação, se recebeu sabedoria de Deus, não sei, mas foi um instrumento na mão de Deus, um sacerdote que nada tinha a ver com aquilo, para trazer a instrução. E Moisés ouviu e acatou a instrução. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que você vai colocar o paganismo, não dá nada disso, não distorçam. Estou dizendo que Deus usa instrumentos, ferramentas fora do nosso contexto para nos auxiliar. E a psicanálise está aqui. A psicanálise está aqui para lhe dar justamente as ferramentas necessárias. O acolhimento, a escuta. A escuta, para que você possa ter ali uma outra visão, uma outra demanda de si mesmo. Porque a psicanálise trata com o ser, a pessoa. A psicanálise, o interessante a pessoa vem para a igreja com dores, com traumas, com situações. A igreja acolhe, né, quando tem que acolher, acolhe, e diz: não chore mais. A psicanálise, você chega na mesma situação e a psicanálise olha para você e fala: chore. Chore, porque você precisa enfrentar essa dor, meu querido. Você não pode ficar maquiando a sua dor. Você precisa enfrentar essa dor. E aí, com as ferramentas que nós temos, a pessoa consegue enfrentar aquilo, consegue libertar-se ou até mesmo conviver com aquilo e ser outra pessoa. E ser outra pessoa. Não que a fé não venha trazer uma cura, não venha trazer ali um respaldo para tirar aquela pessoa daquilo. Não é isso. É porque cai justamente nisso aqui que eu acabei de dizer sobre Moisés. A pessoa aguarda, espera que Deus faça. Passa a vida inteira esperando Deus fazer algo. E Deus dá a ferramenta em tuas mãos. Você não está pronto. Para finalizar essa resposta, e eu guardei bastante isso aqui para poder passar, diretamente aqui para os nossos líderes. Quando a pessoa chega para buscar a liderança, para um aconselhamento espiritual, um aconselhamento pessoal, ou num gabinete pastoral principalmente, a escuta, e foi isso justamente que eu passei. Eu estou falando de algo que eu vivenciei, falei aqui no início, eu passei por isso, vivenciei isso.
eu recebia as pessoas, escutei as pessoas, ouvi famílias, etc e tal, e essas cargas a gente acabava absorvendo elas. E aquele que está ali do outro lado, nos trazendo a sua demanda, a sua situação, nós acabávamos aconselhando e passando as nossas experiências para que aquela pessoa pudesse ser tratada. Sim. E nisso está o erro. Porque aquilo que é meu, me pertence. Aquilo que é do outro, pertence ao outro. Então, muitos pastores, muitos conselheiros não têm a experiência da escuta analítica. Você saber escutar sem absorver. Saber direcionar sem passar, sem transferir o que é seu para aquela pessoa. Para que aquela pessoa possa, através de um aconselhamento pastoral baseado na análise, ela possa ali sair com o seu problema resolvido ou a ser resolvido por ela mesma. Aí é quando nisso ela descobre que ela é muito mais forte do que aquilo que achava. E que muitas vezes a situação que ela atravessava não era tão monstruosa como ela acreditava que fosse. Então a escuta analítica, ela precisa ser inserida dentro da questão do gabinete pastoral. Os pastores necessitam aprender e compreender como isso é feito. Então busque, estude acerca de como lidar com o comportamento humano, porque quem está ali é um ser humano diante de você. E o que vale para um não vale para outro. O que né? vale para um nunca vai valer para o outro, de maneira nenhuma. Então a própria liderança, nessa transferência, a gente chama de transferência, nessa transferência e contra-transferência, o que acaba acontecendo? O pastor sai esgotado, a demanda com o problema daquela pessoa que, infelizmente, eles pegam o seu problema e jogam em cima dos ombros do pastor, resolvem. Aquele aconselhamento que o Senhor não me deu, não deu certo, a culpa é sua, é aquela velha máxima que a gente conhece desde o Jardim do Éden, né? Sim. Adão, quem disse para você que estava nu? Quem comeu do fruto? Comeu, vai, a mulher que tu me deste. Aí Deus vira para a mulher vai, não, foi a serpente. Ninguém nunca pega para si o problema que ele mesmo causou. É sempre o outro. Então a liderança, pastores principalmente, no aconselhamento do seu gabinete pastoral, ele carrega muito essas cargas. Muito essas cargas. Então é necessário que haja. Porque uma coisa é aconselhar. Outra coisa é você ter um ouvido aprimorado para ouvir, analisar a situação e passar para o outro. O problema é seu, mas eu estou aqui para direcionar. Isso é disciplinar. E é isso que nós fazemos. Então, podem ser treinados, a igreja pode ser treinada, a liderança, me concentro muito nela, a liderança pode ser treinada, pode ser ouvida, pode ser acolhida. Basta, digamos assim, abrir a tampa da caixa, sair dela e olhar que existe um Jetro ou Jetros. Outros olhares, né? Outras. Ao redor do arraial que pode dar uma instrução. Coisas que quem está dentro não consegue enxergar. Uau! Yes. Pastor, o senhor concorda para a gente finalizar? Eu costumo muito reproduzir essa frase, não sei de quem é, mas achei bonita e a reproduzo. A psicanálise, ela não cura, ela cuida. E no processo de cuidado, a cura vem. Seria isso? Seria errado ou seria certo? Porque eu pronuncio essa frase porque eu acho ela muito adequada. Não existe cura. Eu sou mais radical, eu falo que não existe cura em psicanálise, porque na verdade você vem buscar terapia não é para buscar cura. Eu costumo dizer e falar para os meus pacientes, minhas pacientes, você precisa descobrir quem você é. E quem você é está dentro de você. A máxima que eu até uso, vou usar aqui um filósofo, né? A máxima de Sócrates. Sócrates ele mudou totalmente, porque está concentrado nele a questão da filosofia, inclusive eu amo muito filosofia,
justamente pelo fato de que as pessoas vinham com as perguntas, com as demandas, ele lançava de volta. Que a resposta está em você. É a chamada maêutica, né? Que é justamente porque Sócrates, como ele foi filho de uma parteira, e ele via a mãe trabalhando, etc e tal, então ele conjecturou dentro do seu ser, da sua mente, que a maioria dos problemas que o ser humano enfrenta, ele pode gerar a resposta, porque está dentro dele. Está dentro dele a resposta. Existe essa questão chamada maêutica, que é justamente o parto, a questão do parto, né? Então, a psicanálise é isso. A psicanálise é isso. A psicanálise não vai trazer, não, eu tenho aqui a cura para você. A psicanálise não tem cura para ninguém. A psicanálise não tem cura para ninguém. A psicanálise é você olhar para dentro de si mesmo e observar. Existe a verdadeira pessoa que está aí dentro de você para ser exposta. Porque muitas vezes a minha vivência, ela foi pautada naquilo que me deram, não naquilo que eu escolhi. Porque assim que a pessoa, assim que a criança nasce, 5 minutos depois, eu vi até essa frase e ele gosta de repetir isso. 5 minutos depois que a criança nasce, recebe um nome que ela não escolheu, passa a infância inteirinha vestindo roupa que ela não queria, muitas vezes vai para a escola, aprende, faz adolescência, chega à fase adulta, se forma numa profissão que ela nunca desejaria. Por quê? Segue doutrinas, dogmas e visões que, se ela fosse pensar por si mesma, não teria ido por esse caminho. Por quê? Porque isso foi inserido. E essas cargas, essas demandas, durante o decorrer de um processo de uma vida inteira, a pessoa chega na fase adulta e, se ela for parar para pensar, quem eu sou? Como vai desconstruir tudo isso que construíram nela, né? Um monte de retalhos que foram emendados no decorrer do processo de vida. E a pessoa descobre que alguns sintomas que ela carrega, raiva, frustração, ansiedade e até mesmo sintomas físicos de doenças psicossomáticas, foram justamente inseridas no decorrer de sua vivência, de sua vida, e ela descobre que, na psicanálise, ela descobre que muitas vezes a vida que ela viveu não foi a vida dela. Amém. E é isso. É isso aí. Pastor, mais uma vez, obrigada. A gente chega ao final, né, do nosso bate-papo. Para mim foi muito bom. Pastor, obrigada, né, por estar aqui. Eu espero em Deus ter o próximo. Eu sei que a agenda do Senhor é assim, né? Mas Deus preparando, eu quero muito que o Senhor volte para continuar outros assuntos, né? E aí eu sinto informar, o Senhor vai ter que ser assim, vai ter que entrar na Bíblia, vai ter que ser polêmico, e tá tudo certo, tá tudo bem. Amados, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Eu quero mais uma vez deixar aqui essa matéria, essa entrevista, assim como as outras, tá bom? Na íntegra, total. Ela vai estar lá no nosso canal do YouTube, Palavra Viva e Eficaz. Você entra lá, você curte, você deixa já o seu joinha, você compartilha, tá bom? Você que ouviu, você que vai ainda ouvir essa mensagem, se você tiver alguma pergunta, você entra em contato conosco. Pastor, eu quero depois que o senhor deixe as suas redes sociais, tá bom? A gente vai deixar aí para o senhor fazer as considerações, e o senhor deixa depois as suas redes sociais, caso alguém que nos acompanhe queira atendimento com o senhor, tá bom? Entre em contato com o senhor, tá? E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui. E o próximo mês, eu acredito que essa fase aqui, esse ciclo aqui, ele vai estar terminando aqui. No próximo mês a gente vai entrar com novos assuntos, tá bom? Eu não sei qual vai ser o direcionamento do Senhor, mas o Senhor vai nos ajudar a continuar esse trabalho. Amém? Pastor, fique à vontade, as suas considerações, deixe uma palavra para quem está nos assistindo, nos acompanhando, tá bom? E aí a gente já finaliza em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, a minha rede social no Instagram é PS Cardoso 2020. No Facebook pode colocar lá o perfil Paulo Cardoso. Você pode entrar em contato comigo pelo direct ali no Instagram, caso deseje. A psicanálise fez mudar um pouco a minha vida ministerial, porque o intuito maior é justamente auxiliar a liderança. Tem alguns irmãos que assim necessitam. Tenho alguns pacientes que são cristãos, alguns até pertencem à liderança, e tiveram um encontro
maravilhoso, né, com a questão da análise, se conhecendo, sabendo, vivendo as cargas que carregavam que não pertenciam a eles. Não existe, na análise, não existe, você é livre para estar falando, para estar dizendo, declarando ali aquilo que você sente, que você passa, sem acusação, sem cobranças, né? Isso é chamado associação livre, quando você é livre para falar, livre para compartilhar e ali trazer as suas situações. Então esse é o meu trabalho, como pastor, ministerialmente falando, a psicanálise está inserida dentro desse meu novo ministério, como posso assim dizer, né? Já que eu fui tratado por ela, quero também, desejo também ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para estar tratando aqueles que assim necessitam. Então, me sigam lá, PS Cardoso 2020, me procurem no direct e eu poderia estar auxiliando aqueles que assim necessitam. Meu muito obrigado a todos. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Amém.